Vamos nós. Boa noite. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre o Tomorrowland, né? Na verdade, meu nome é Franklin, me apresentando. Eu sou publicitário, empreendedor, apaixonado por música eletrônica e recentemente eu abri uma consultoria de estratégia voltada para o segmento da indústria do entretenimento. E o primeiro trabalho da gente foi junto com o Tomorrowland, né? Na verdade, a gente conheceu o Maurício de algum tempo. Obrigado. Agora dá para escutar melhor, né? A gente conheceu o Maurício de algum tempo no próprio RMC e em 2013 a gente foi para a Experience edição especial e lá a Carol e eu, na verdade Carol é minha sócia e por coincidência também nós somos casados, então tá tudo em casa, né? A gente sempre frequentou eventos de música eletrônica, tem pelo menos 10, 15 anos que a gente frequenta todo tipo de clube, festival no mundo inteiro, né? A gente coleciona festival, a gente é muito viciado nessa história e nós sempre fomos com um olhar muito crítico. A gente sempre dançou, curtia a música, mas também ficava estudando, entendendo o gênero, entendendo o comportamento, pesquisando o que tem de diferente num Creamfields de Buenos Aires, do de Liverpool e do daqui, né, no sul. Então, quando a gente foi para a Experience, na edição especial, a gente se deparou com uma novidade, né? E eu digo isso porque, como a gente frequenta a música eletrônica há muito tempo, ali eu encontrei uma geração que eu chamo de 2.0, né? Aliás, quem é produtor de evento aqui? Alguém é produtor de evento aqui? Legal. Ok. Quem aqui que é DJ, ou toca, é artista? Legal. Bacana. Então, tudo bem. A gente, nesse evento, a gente falou assim, cara, mudou. Todo mundo que frequenta festa de música eletrônica, certo? É isso, né? Então, ali a gente olhou assim, tem uma nova geração, tem uma geração 2.0 que não é a nossa geração. E a gente precisa entender essa geração, porque essa geração consome música de uma forma muito diferente da gente. Consome festival com uma outra ótica, uma ótica de experiência. É uma tribo que mistura-se com outros gêneros, que não tem os mesmos dogmas que eu tinha, né, quando eu comecei a escutar música eletrônica. E nessa experience, a gente estava com o time da Holanda e da Bélgica, e a gente começou a conversar com eles, e a coisa fluiu de uma forma muito natural. E eles começaram a perguntar para a gente, mas como é que funciona aqui? A gente está fazendo uma parceria aqui com um canal de televisão X, esse canal de televisão impacta muita gente, alcança muita gente. A gente falou, cara, não é bem assim. A gente está vivendo um período completamente novo, pós-internet, uma nova geração, uma nova forma de consumo, explosão de festival no mundo inteiro, advento de redes sociais e tecnologia, reverberando esse tipo de comportamento e gerando um novo tipo de turismo, um turismo global. Um turismo onde, hoje em dia, se eu perguntar aqui o que é o Coachella, todo mundo vai saber, né? Se eu perguntar o que é o Burning Man, provavelmente todo mundo vai saber, mas o Burning Man existe há mais de 20 anos. O Sonar existe há mais de 20 anos. O Coachella existe há muito tempo também. Então, são marcas que estão muito presentes no nosso dia a dia, mas que estão presentes hoje por causa dessa tecnologia. E a gente ofereceu, na verdade, a gente se ofereceu à IDT, né? E a IDT comprou o Maurício e o time da Holanda e da Bélgica compraram essa ideia com muito carinho da gente fazer uma primeira pesquisa, a maior pesquisa, primeira e maior pesquisa sobre o jovem frequentador de festivais no Brasil. A nossa ideia era entender quem era esse público e o que motivava ele a consumir essa experiência, música, marcas, enfim, a gente queria saber tudo sobre isso. Então, na verdade, ano passado a gente esteve aqui, a gente apresentou uma prévia dessa pesquisa que a gente fez, que a gente chamou de People of Tomorrow, que está ali, né? E se vocês quiserem ver um pouquinho sobre essa pesquisa, tem um vídeo completo do RMC do ano passado, a gente está lá, depois pode passar. E a gente também vai tentar economizar um pouquinho a palavra, eu sei que eu falo demais, mas para poder abrir espaço para vocês perguntarem bastante coisa, tá? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho sobre esse trabalho e, obviamente, depois abrir para as perguntas e tudo mais. Eu vou passar a palavra para a Carol. Pessoal, boa noite. Como o Franklin falou, eu trabalho com pesquisa de comportamento na área de consumo, focado principalmente no público jovem. E o Tomorrowland foi uma oportunidade ímpar para a gente poder começar a trabalhar nesse segmento, porque o Tomorrowland ele teria até dificuldade de dizer que é um festival de música, que é uma viagem, que é... Não consigo nem dizer o que é o Tomorrowland. E agora, principalmente, conversando com o público, a gente percebe que o Tomorrowland tem dimensões que eu já estou até brincando, que eu já falo que eu já chamo de o ecossistema Tomorrowland,
né, de tantas coisas que o festival propicia, não somente o festival em si, mas tudo que ele gera e como as pessoas já estão vivendo e criando outras coisas a partir do festival, né? Então, a ideia da pesquisa foi um pouco, naquele momento, a gente até colocou ali o Yesterday is the Past, porque foi naquele momento que a gente estava fazendo, que foi no final do ano passado. Vou falar rapidamente, assim, cronologicamente, para vocês entenderem onde que a gente está. No final do ano passado, quando a gente começou... Final de 2013, desculpa. Quando a gente começou a conversar e fazer o trabalho, na verdade, a gente não tinha confirmação de que o Tomorrowland realmente ia acontecer no Brasil, né? Então, a gente estava falando com as pessoas e fazendo a pesquisa muito mais... assim, como é o cenário de festival no Brasil hoje. Então, a gente foi falar com quem tinha ido para o Rock in Rio, para o Lollapalooza, para o Experience, para uma série de festivais que já existiam no Brasil. E é interessante, assim, as pessoas têm a noção do festival baseado no que os festivais brasileiros ofereciam até então para elas, né? Então, as pessoas falavam de comida, as pessoas só sabiam falar de cachorro-quente e hambúrguer, né? Que era o que os festivais realmente até o momento ofereciam. Então, a gente foi começar a entender como era essa cultura de festival no Brasil. A gente, na época, levantou várias informações sobre os festivais. A gente conversou com bastante jovens que frequentavam os festivais para entender como eles viam, por exemplo, um comparativo entre o Rock in Rio, Lollapalooza e Experience. Como que eles entendiam cada um, né? Para a gente poder até entender aonde que o Tomorrowland entrava dentro desse cenário que existia no Brasil. Então, a gente conversou com bastante gente e a gente focou bastante em redes sociais, principalmente no Facebook, né? A gente ficou bastante imerso nos principais festivais do Brasil na época. Mas a gente também falou pessoalmente, fez entrevista presencial, fez questionário quantitativo, fez tudo, né? A gente falou com as pessoas, eu falei, que frequentavam os festivais. A gente fez uma imersão, principalmente no Facebook, dos principais festivais. E depois, quando a gente já tinha um monte de informação, a gente acabou lançando um questionário online para a gente confirmar algumas questões que a gente tinha. Então, eu digo que essa foi a primeira etapa, que foi uma etapa quase que de descobrimento, de desbravamento. Assim. Eu confesso para vocês que, mesmo tendo ido a muitos festivais, primeiro que eu tive o olhar de outras pessoas, nas mesmas experiências que eu tive, foi muito interessante, e de entender coisas que, na época, nem passava pela nossa cabeça. Então, só assim, rapidamente, o que chamou bastante a nossa atenção naquela época? O que a gente falaria que são, sei lá, os 4 principais take-outs que a gente teve naquele momento, né? Pensando isso antes do Tomorrowland anunciar no Brasil e tal. A primeira coisa que a gente ficou surpreso foi realmente com a faixa etária das pessoas que estavam consumindo a ideia de festival e principalmente a ideia do Tomorrowland, né? Que é uma faixa etária bem mais baixa do que a gente esperava. Então, foi até falado aqui em algum momento, é importante assim que essas pessoas elas estão consumindo música eletrônica, estão consumindo festivais, independente de cena de clube. Né? É uma outra forma de consumo. Eu acho que isso é uma coisa super importante. Assim. Independente de uma questão geográfica. Na verdade, elas estão consumindo pela internet, né? Estão consumindo por vídeo, estão consumindo como uma plataforma o tempo todo, né? 24 horas. Né? Isso, assim, focando mesmo no que seria o potencial público do Tomorrowland no Brasil naquela época. Né? Então, a primeira coisa que a gente viu é uma faixa etária bem baixa. Segundo, a gente viu que o Tomorrowland, já naquela época, antes de fazer qualquer anúncio, qualquer coisa, já tinha uma expansão muito grande dentro do Brasil. A gente conseguiu detectar 20 estados que já tinham pessoas falando e conhecendo o Tomorrowland. E todo mundo que a gente conversava já tinha ouvido falar, já conhecia, queria ir, queria experimentar. Né? A gente viu que os fãs já tinham um engajamento muito alto. Naquela época, a EDT não tinha nenhuma plataforma de Tomorrowland, né, Maurício, no Brasil, e todo mundo já falava sobre o Tomorrowland, então já tinha um engajamento. Né? Só para vocês terem uma ideia, a abrangência de pessoas que conheciam e curtiam e já falavam sobre o festival era comparada somente com o Rock in Rio. Então, na verdade, quando a gente comparou com os festivais que já tinham no Brasil, nenhum deles chegava... O Tomorrowland, sem existir, ele já estava falando com muito mais gente do que, por exemplo, o Lollapalooza, o Experience, os festivais menores que a gente verificou. Né? E aí a gente perguntou diretamente para as pessoas, assim, qual festival você queria ver no Brasil?
né, dentre todos os festivais internacionais que eles conheciam. E aí o Tomorrowland, de novo, aparecia como um dos festivais que as pessoas mais queriam. Então, assim, a gente foi juntando todos esses pedacinhos, né, e a gente viu que o festival ele já estava falando com muita gente no Brasil, ele já estava sendo desejado, as pessoas já estavam, aquele ambiente já estava aquecido, né, para poder receber o evento. Né? Que a gente confirmou em números, né? Esses são alguns dos números que a gente traz aqui para vocês. Isso foi aí o Maurício até pode falar, se quiser falar, né? Foram 836 mil pré-registros. Isso num período de um mês, entre o dia 20 de julho e o dia 20 de agosto. Foram vendidos 20 mil ingressos para o Dreamville. Isso para a gente foi uma surpresa enorme, porque nas experiências de camping que a gente teve, né, na SWU, enfim, outros festivais, nunca tinha chegado num nível acima de 10 mil. Então a gente falou, pô, vamos ficar ali, sei lá, entre 8, 10 por aí. Vai ser já o primeiro festival com um camping 2 vezes maior do que o primeiro festival que teve camping com grande gente, com grande número de pessoas participando. Exato. E, enfim, o sucesso das vendas também foi uma coisa impressionante, né? Foram 180 mil ingressos vendidos em menos de 3 horas. Pessoas de 56 países estão vindo para o Brasil para participar dessa primeira edição. Então, assim, para a gente até, apesar de toda a investigação que a gente fez, todo o preparo que a gente teve para trazer o evento para cá, ainda assim foi surpreendente essa performance. Sem nenhum artista anunciado. Uma coisa interessante, quando a gente começou a fazer pesquisa, o trabalho, a gente tinha uma dúvida sobre o camping, realmente, porque no Brasil a gente não tem uma cultura de camping, né? Diferente da Europa, dos Estados Unidos, que você desde criança sai com a sua família para ir para camping, tem toda a parafernália, né? A gente não tem isso. E a experiência que as pessoas tinham, com as pessoas que a gente conversava, era do SWU, né, que para a maioria das pessoas não tinha sido uma experiência de camping muito agradável. Então a gente tinha, mas quando eu começava a conversar com as pessoas, todo mundo falava: mas se for o camping no modelo do Tomorrowland, se me der uma infraestrutura e tudo, as pessoas realmente estavam dispostas a ir para o camping. Então foi até uma surpresa também a história do camping. Sim, pois é. Então, na primeira etapa do nosso trabalho, a gente fez essa investigação e a gente, muito humilde, modestamente, falou para o pessoal da IDT: olha, a gente acha que tem potencial para esse evento acontecer no Brasil, né? A gente só não sabia que era isso tudo. E aí depois a gente continuou, né? O momento que a gente está hoje, a gente está continuando essa investigação. No primeiro momento a gente não podia falar para as pessoas que a gente estava estudando Tomorrowland. A gente perguntava assim: você frequenta o festival? Que tipo de festival você quer, né? Agora a gente chegou e falou assim: cara, agora a gente quer saber o seguinte: você que vai no Tomorrowland, o que você quer? O que você espera? Você já foi no Tomorrowland da gringa? Você já conhece essa marca? E eu acho que aí são as 3 questões que a gente trouxe para apresentar e discutir aqui e falar com vocês, né? Que são essas. Quem são esses superfãs, né? Porque, na verdade, você tem uma galera que vai no Tomorrowland, naturalmente, que não está nem aí para o Tomorrowland, né? Está lá para poder se divertir, zoar, fanfarrar, o que quer que seja. Mas tem uma galera que olha aquilo e fala assim: cara, tem gente que faz tatuagem no peito desse tamanho. Tem gente que... Muita gente. Se você parar para pesquisar nos grupos do Tomorrowland, você vai ver que o cover face lá do Facebook, muita gente coloca o Tomorrowland, né? O que torna essas pessoas tão diferentes? Que público é esse? Como que 180 mil ingressos esgotaram em 3 horas? A gente ficou muito curioso. A gente falou: cara, a gente precisa conhecer essas pessoas, a gente precisa ir para casa delas, sabe? Conversar com elas. Daí o que a gente... O caminho que a gente está usando para encontrar essas pessoas são através dos grupos fechados do Facebook, né? Porque, na verdade, você tem a página do Tomorrowland, que tem hoje o quê? 2 milhões? Quase? 1,8 milhões de pessoas, mas a página do Tomorrowland, na verdade, é o Tomorrowland produzindo conteúdo e as pessoas respondendo a esse conteúdo produzido, né? A gente estava querendo saber quem são as pessoas que estão produzindo conteúdo sobre o evento, né? Como é que está isso nas redes sociais? Qual o termômetro disso? O que as pessoas estão falando e tal? E aí a gente mergulhou nos grupos e está sendo uma experiência incrível.
Pode falar. É o papo curioso, né? O papo da gente todo dia, né? Imagina, a gente trabalha com isso, a gente é casado, mora junto, então todo dia. O que aconteceu no fórum hoje, né? Todo dia a gente tem essa discussão, né? A gente vai catar o eu lugar. dou notícia da noite, sempre tem um assunto interessante. Mas aí a gente foi procurar um pouco esses grupos, porque, na verdade, assim, são as pessoas que estão ativamente falando do festival, pensando no festival, né? E fazendo a divulgação do festival. E fazendo a divulgação, e, na verdade, fazendo um monte de outras coisas relacionadas ao festival. É aí que eu acho que é o interessante da história toda. Assim. Na verdade, a gente começou a mapear, no final do ano passado, tinham, se não me engano, 12 grupos com mais de 1.000 membros, que era o corte que eu estava dando. E hoje tem, acho que o maior grupo são 14 ou 15 mil membros. E eu tenho acompanhado os mais ativos, né, que são aqueles que têm mais postagem, que os moderadores são super sargentos, estão ali o tempo todo tirando anúncio. Não sei nem se tem algum moderador aqui. Tem algum moderador aqui? Duvido que tenha, eu não tenha conversado ainda. É verdade, a gente é super melhor amigo deles também. Né? E aí, eu estou acompanhando esses grupos, eu já entrei em contato com os moderadores, eu tenho conversado com eles por Skype, por telefone. Tem gente de Manaus, tem gente de Recife, tem gente de São Paulo. Né? E aí, a ideia é acompanhar um pouco como que está o termômetro do evento ao longo do tempo. Né? As postagens, por exemplo, de novembro para cá, o conteúdo já é outro. Né? E o que a gente pode aprender com essas pessoas que pode, no futuro, ser até usado pelo próprio Tomorrowland para poder estar mais próximo desses fãs. Né? Então, a gente eu converso, faço entrevista com os moderadores, com os membros mais ativos. Estou acompanhando o que eles estão falando, como que eles estão reagindo, por exemplo, como que eles reagiram ao line-up, o anúncio do line-up na semana passada, né? Quais são as principais dúvidas deles com relação ao evento e tal. A gente vai continuar esse trabalho até o momento do evento e provavelmente depois do evento. Já antecipando um pouquinho, a gente vai no evento, a gente vai com uma equipe de 10 pessoas no evento, com câmera, com foto, mas, naturalmente, fazendo parte do dia a dia, vestido, não como pesquisador, como tabletinha, não é nada disso, dançando do lado da galera e perguntando para eles o que eles estão sentindo ali naquele momento. A gente já tem algumas ideias do que vai vir. A gente já tem algumas ideias muito loucas, inclusive, já pensamos em alguns sensores e tudo mais, mas a gente fala no próximo RMC. A gente fala isso no próximo RMC. O fato é que a gente conseguiu diagnosticar, durante esse período, alguns comportamentos. E o que a gente vai apresentar aqui para vocês são esses comportamentos. Não são personas, não são pessoas, não é embora seja ilustrado dessa forma. Na verdade, assim, é como que as pessoas que estão participando desses grupos, como que elas se apresentam, né? Como que elas reagem, porque, na verdade, todo mundo ali, de certa forma, está desempenhando algum papel. Né? Então, a gente conseguiu, durante esse tempo, observar algumas características, aí eu vou falar um pouco, e eu vou até contar um pouco das histórias que a gente está vendo lá. O primeiro grupo, que eu acho que é o grupo mais relevante... Vamos ver se alguém se identifica aí. Que é o grupo que primeiro veio aos olhos, né, o que a gente chamou de tradutores. Quem são os tradutores? Na verdade, se a gente fosse pensar, se o pessoal lá da IDT, do Tomorrowland, fosse responder... todas as perguntas que eles respondessem, que eles recebessem, uma de cada vez, de todas as dúvidas que essas pessoas estão tendo, eles não iam fazer mais nada. Então, o que os fóruns viraram? Os fóruns já era, né, antes, para quem já ia para o Tomorrowland na Bélgica. Na verdade, esses fóruns de discussões assim, e de conselhos e de explicações, eles começaram lá naquele site dos mochileiros, vocês conhecem? Há vários anos atrás. As primeiras postagens sobre Tomorrowland lá são de 2011, né? Antes nem existia. E aí, se você for ver o número de fóruns que foi acontecendo, tipo, 2012, 2013 teve, sei lá, 12 fóruns, 2014 teve 45. Né? Então, quem ia, voltava e contava e escrevia. Então, essas pessoas que já tinham vivido a experiência do Tomorrowland na Bélgica começaram a dar dicas para quem queria ir. Né? Então, esses tradutores, eles meio que vêm desse nicho, assim, de quem foi, dá uma dica, como é que é, quanto custa, como é que viaja e tal, não sei o quê, blá. E aí, o que tem nos grupos do Facebook hoje? Você tem essas pessoas que já foram, e aí eles são meio que os mentores, né? Eles são iniciados, eles já passaram por aquilo, eles já viveram, eles têm o poder de quem viveu aquela experiência.
né? Então, eles são, de certa forma, até respeitados pelos outros. Eles foram iniciados. Quase que os veteranos, né? O resto é calouro. O resto é calor. Mas também tem a galera que ainda não foi, a galera do Brasil que ainda não foi, mas que é uma galera que... Gente, porque acontece o seguinte, as pessoas não leem as coisas que está escrito na página, nas informações do evento e tal, não sei o quê. Então, essas pessoas, elas estão fazendo esse papel de traduzir para o público o que a IDT, o que a página do Tomorrowland está informando para eles, né? Então, muitas vezes, as pessoas fazem uma pergunta lá, que se ele fosse procurar na página, está lá a resposta. Só que o cara está indo direto ao grupo. E tem gente que está respondendo. Para vocês terem uma ideia, tem moderador de grupo que, em determinado momento, eles fazem assim, gente, até segunda-feira me mande todas as perguntas que eu vou colocar tudo no e-mail único, o que eu não souber responder, e vou mandar para a IDT. Esses caras estão facilitando a vida deles. Porque você imagina, se 50 pessoas mandam cada um e-mail, eles já estão organizando, eles respondem, filtram e passa para a IDT o que eles não sabem. É legal contar a história daquela menina que foi e fez um post no blog dela. Como é que foi essa história? A Dani, ela foi para o Tomorrowland em 2013, voltou, fez um post. Ela tem um blog de viagem que tinha meia dúzia de amigos que olhavam. E esse post, se não me engano, tem 20 mil views. Um único post do blog dela, que é um post sobre o Tomorrowland. E ela já é até famosa nos fóruns, ela é conhecida. Então, dá um status também, né, para as pessoas. Então, tem essas pessoas que estão sempre tirando as dúvidas, respondendo. Tem uma menina que eu conversei, ela falou assim, no início eu estava até pensando em fazer um FAQ, só para tirar dúvida do Tomorrowland. Assim. Então, é uma característica, um comportamento que a gente observou muito forte para determinadas pessoas, né? E aí, o outro grupo, que é também super divertido... É o outro lado da moeda. Que são os perdidos, sabe? É tipo, semana passada, a menina... Gente, então, estou sabendo que vai ter Tomorrowland no Brasil. Como é que eu faço para comprar ingresso? Cara, aí nego cai matando, né? Nego cai matando. Tipo, sei lá, vai ter funk, sabe? Essa é uma discussão super intensa, essa é uma discussão seríssima nos fóruns, seríssima. Tá? Então, assim, essa galera que não está sabendo de nada, viu falar... Aí ela entra no grupo para poder se localizar, né? O que eu faço? Onde é que eu compro? O que eu levo? O camping, gente, o que eu levo para o camping? Né? Então, a gente chama dos perdidos. Né? Obviamente, né, quem faz uma pergunta do tipo, gente, descobri que vai ter o Tomorrowland, como é que eu faço para comprar? É respondido por essas pessoas aqui. Ó. Zoeira never ends. A zoeira never ends. Né? Na verdade, você tem um time lá que responde tudo só por imagem, né? Só por foto. Essa galera se comunica basicamente por imagem, né? Não, o clima geral dos fóruns é a zoeira, né? É o clima. E aí é muito interessante você saber as sutilezas da zoeira, né? Porque na semana retrasada, se não me engano, teve um episódio de um rapaz fez um post perguntando sobre o line-up, se já tinha saído, se ia sair. E ele escreveu line errado, ele escreveu live. Ele escreveu saiu line, ele escreveu saiu live. E uma menina zoou, né? Óbvio. Todo mundo zoou. Oi? Você foi um do zoeira. Pronto, já identificamos um aqui. E a menina, uma das meninas foi ameaçada por ele em off. Exatamente. Ela começou a postar print, o cara ligou para o trabalho dela, ligou para irmão dela, ligou para... Esse é o superfã, esse é o superfã psycho, né? O cara ameaçou e ela fez o print de tudo. E depois colocou. Ele chamou ela em offline, começou a xingar, e aí ela, porra, que isso, não faz sentido. E aí ele ligou para o trabalho dela, e mandou mensagens para o irmão ou para o namorado também via Facebook, assim. Tipo, não sabe brincar, não desce para o play, né, meu amigo? Mas o que é muito interessante, assim, eu acho que... Os próprios tradutores, que são os moderadores dos grupos, eles se responsabilizam por isso e acabam banindo essas pessoas. Foi uma comoção, assim. O post teve mais de 200 comentários, assim, a comunidade inteira, tipo, atacando o cara. Você tá maluco? Quem você pensa que é e tal. Gente da cidade do cara falou, você quer que eu vou lá acertar com ele, né? Então, assim,
é muito interessante você ver essa dinâmica, assim, porque existe uma forma de você comunicar ali dentro que é muito específica de quem está ali, né? E aí, você, dentro desse grupo que faz muita pergunta, também tem um cara que chega e fala o seguinte: estou vendendo meu ingresso porque eu comprei 5 e, na verdade, meus amigos não vão e eu não quero ir sozinho, né? E aí tem os agregadores, né, que a gente chama os conectores. Tem um senso de proteção e de grupo e de envolvimento e de engajamento muito grande entre as pessoas. Essas pessoas respondem na hora: não, cara, não vende não, vem com a gente. Da onde você é? Passa o seu telefone, manda inbox. WhatsApp, né? WhatsApp. Os grupos do WhatsApp, cara, pipocaram, assim. A ponto de eu conversar com umas pessoas, eu falei assim, cara, eu não aguento mais grupos do WhatsApp do Tomorrowland. Sacou? Eu entrei nos 30 e não estou vivendo, né? Então, as pessoas, elas já estão... E aí você tem as categorias de relacionamento, né? Como a gente tem mesmo, assim, os grupos mais próximos, eles já estão se falando mais pelo WhatsApp, e o Facebook é mais uma coisa mesmo para poder informar, para poder... E aí o interessante é o quanto de coisas que já estão saindo desses grupos, que eu falei para vocês, do ecossistema, né? Você já tem festas, você já tem... As pessoas já estão fazendo um vídeo especial sobre o Tomorrowland, assim, tudo que vem dessas comunidades, né? O grupo dos comerciantes, claro, né? É o cara que está fazendo excursão, está alugando chácara, alugando a cama dele, está disponibilizando a cama dele lá para o evento, fazendo boné, fazendo bandeira, fazendo camisa. Fazendo aplicativo. Fazendo aplicativo. A história do aplicativo é muito legal. É um garoto que fez um aplicativo próprio do Tomorrowland. E ele, na verdade, tem quantos anos? Ele tem, acho que 19 anos, e o pai dele também ia para as raves, então ele começou a gostar de música eletrônica por causa do pai dele. Mas o pai dele gosta daquele som, como é que é? É um som meio viadinho, que ele falou. Ele que falou, nas palavras dele. Tipo house. Tipo house. Ele falou. Meu pai gosta de um som meio assim. Eu falei, e você gosta de quê? Meu pai é do tempo do Skazi. Eu falei assim, nossa, tô velho pra caralho. E daí eu falei pra ele, e você gosta do quê? Ele falou, cara, eu gosto de zoeira, eu gosto de tomar bolo na cara. Foi a resposta que ele me deu. Maravilhoso, né? Maravilhoso. O comerciante é a galera que entra no grupo para basicamente fazer negócio, né? Assim, né? Vender e tudo mais. E aí tem a última característica que a gente identificou, que são os impostores, né? Que a gente chama de os fora da lei, né? Que é exatamente o exemplo desse cara aí que foi banido, né? E são pessoas que não conseguem entender os códigos, né? de convivência e de comunicação dos grupos. E, rapidamente, como um vírus, eles são expelidos. Né? Eles podem se multiplicar, mas eles são expelidos pelo próprio grupo. Basicamente, são os caras que estão vendendo ingressos... Falsos. Ou falsos, ou a história também de um cara que vendeu... Ele comprou o ingresso com a desculpa de que ele não vai vender, passou para um rapaz, o rapaz comprou e o cara sumiu. Né? Deu o cano nele. Isso aí está acontecendo algumas vezes já. O cara vendendo o ingresso por R$2.000, R$3.000, e rapidamente o grupo ataca, sabe? Mas o mais interessante foi outro dia um que apareceu assim... alguém sabe onde que eu faço carteirinha de estudante? Aí alguém respondeu, na Uni, na tua faculdade. Ele, não, falsa. Cara, geral em cima. Isso é crime, cara. Você está errado e tal, não sei o quê. Então, tem uma lei, né, uma conduta de funcionamento ali dentro. Assim. Só abrindo um parênteses, eu acho que tem uma história ótima, que eu sempre ria. A menina falou assim, gente, o que eu faço? Estou desesperada. Comprei o ingresso estudante, não passei no vestibular, e minha mãe falou que não vai pagar cursinho para mim. E agora? Zoeira. Toma zoeira. Então, gente, aqui a gente vai chegando quase que no finalzinho mesmo. Na verdade, isso aí, eu acho que é só para poder... Voltando um pouco naquelas perguntas, o que o Tomorrowland tem de diferente, né? O que motiva tantas pessoas? E conversando muito com as pessoas, isso aí é uma análise que a gente faz. Tudo que eu conversei, principalmente com os moderadores e as pessoas mais presentes nos grupos, da minha conversa com eles, ou por Skype, ou por telefone e tal, toda a nossa conversa desse grupo de pessoas, eu joguei num programinha de computador, e aí ele dá o peso das palavras que foram mais repetidas por essas pessoas. Só da gente bater o olho, as palavras maiores ali são todas palavras relacionadas a pessoas, a estar junto, a compartilhar, né, a viver aquilo junto. Né? Então,
Eu acho que é muito interessante, porque eu acho que na fala de todo mundo tem muito esse espírito de, cara, eu quero que seja uma experiência incrível para mim, mas eu quero ter o máximo de pessoas comigo vivendo tudo que eu estou vivendo, né? E muitas pessoas que eu converso falam, cara, eu nunca vi isso, eu nunca senti isso em nenhum outro evento, outra festa, outro festival. Então, assim, para mim, o que permeia todos esses relacionamentos e todo esse envolvimento, toda essa vontade desses fãs e dessas pessoas irem para o evento é realmente acima de... Você vê que a palavra música, ela está pequena ali. O próprio DJ está pequeno. Né? Na verdade, assim, que, até complementando, o que o Tomorrowland fez foi criar uma comunidade. Eles não criaram um festival, eles não criaram um evento, nem eles criaram uma comunidade. E isso é totalmente diferente do Lollapalooza, isso é totalmente diferente do Rock in Rio. Isso lembra um pouquinho que era, de fato, a Tribe, a Experience, há algum tempo atrás. Então, o tratamento que marcas ou que, eventualmente, as pessoas vão dar dentro de um festival como esse, tem que ser muito claro que você está entrando numa comunidade de pessoas muito fiéis, fãs muito calorosos e que tem histórias com relação ao Tomorrowland que são incríveis. Tipo, aí até eu acho que vale a pena contar a história que um dia eu cheguei em casa, tá a Carol, porra, quase chorando. Eu falei, o que houve? Foi zoada no grupo? Pô, foi banida. Foi banida do grupo. Não, na verdade, eu acho que tem... Eu acho que toda história é uma história. É muito legal você... o que motiva, você acha que você vê 180 mil ingressos, mas você tem milhares de histórias ali, cada uma delas, né, tem o seu peso, o seu valor. Mas a história, assim, que eu acho que foi a que mais me marcou, assim, foi uma menina ela é do interior de Santa Catarina. Eu falei com ela pelo telefone, eu tive que ligar na hora do almoço, porque ela falou que nem tinha, a conexão dela não era boa e tal. E a menina super alegre, super de bem com a vida, super animada e tal. E aí eu perguntei, cara, mas o que é o Tomorrowland para você? Ela falou, cara, o Tomorrowland salvou minha vida. Daí eu, como assim, né? Eu perdi meu marido de uma forma trágica, há uns 3 anos atrás. E, para mim, minha vida acabou, eu parei de sair, parei de fazer tudo e tal. E, depois de um tempo, com muito custo, uma amiga me fez ir numa festa. Eu ouvi uma música, não sei se é do Hardwell, um desses DJs, e aquela música despertou uma coisa em mim. Eu cheguei em casa, fui procurar que música que era e caí no vídeo do Tomorrowland. E, quando eu vi aquilo, eu falei, cara, eu quero ir para esse lugar. E ela falou, e quando eu defini aquele propósito de ir, né, de comprar o ingresso, de fazer a viagem, tudo, eu comecei a ter razão para eu acordar todo dia de manhã. Né? Então, aquilo virou um propósito na minha vida, e eu fui, e foi a melhor experiência da minha vida. Ela falou, cara, eu fui para o Tomorrowland, eu nunca tinha ido à Europa, eu fui para o Tomorrowland e depois eu ia ficar uma semana em Paris. Cara, Paris foi a cidade mais sem graça. Isso acontece muito. As pessoas... Dica, né, gente? Quando vocês forem viajar, deixa o Tomorrowland para o final. Porque as pessoas vão no início e ficam tão apaixonadas e o resto da viagem fica... Mas eu acho que está todo mundo super ansioso e super otimista, né? Que a experiência aqui no Brasil vai ser realmente incrível. E aí a ideia é a gente... O Franklin já falou um pouco, mas é a gente ir para o evento para a gente... Porque se o Tomorrowland é uma puta de uma experiência, faz sentido a gente conversar antes, mas faz muito mais sentido a gente estar lá vivendo essa experiência e avaliando isso junto com as pessoas, né? Então, eu espero que o ano que vem a gente possa estar aqui contando para vocês o que a gente viu, viveu e aprendeu lá no Tomorrowland. Fechando a trilogia. Gente, fizemos uma apresentação exemplar, temos ainda tempo para perguntas e respostas, nem sem pressa, por favor. Vocês estão conversando com os DJs que vão participar do Tomorrowland? Porque no Serena Búzios, que teve agora aqui no Rio, eu conversei com um dos DJs, ele virou para mim e falou assim, olha, está sob sigilo ainda, mas eu estou elencado para o Tomorrowland. Então, para ele também é um sonho. E tem um DJ carioca aqui, né? Ele falou assim, cara, eu dou qualquer coisa para um contato ali dentro. Cadê ele aqui? Mas ele não foi bucado. Vocês estão pensando em chegar lá para os DJs, pelo menos
vai e fala assim, já tive em vários. Vocês estão pensando em também pegar a parte do pessoal dos DJs que vão participar do evento? Porque para eles também está sendo sonho, né? Eu tô vendo assim, tá sendo sonho. Não, a nossa proposta inicialmente era falar realmente com o público, só com as pessoas, né? Mas, claro, cara, eu adoro histórias. Será bem interessante, com certeza. Eu queria saber se tem diferença de comportamento para ultimamente o público lá da Bélgica. Eu acho que aqui o pessoal mais jovem mesmo abraçou, até pelos aftermovers, que foi o fator de ultimamente viralizar aqui no Brasil, foi o aftermovie, de vender edição de consumo. Então essa geração rede social, essa geração nova, 18 anos, abraçou isso e virou estilo de vida. Lá na Bélgica também é assim, se vocês observaram, se tem essa diferença. Acho que é tudo uma construção, né, cara? Agora a gente vai ter a primeira edição aqui no Brasil. A média, né, faixa etária que a gente teve agora nessa primeira edição é em torno de 23 anos, que é mais ou menos a média de faixa etária que existia nas primeiras edições na Bélgica. E hoje lá, essa faixa já está em torno dos 27. Por quê? As pessoas que iam, elas continuam indo, né? Então, isso vai gradualmente elevando um pouquinho isso. E o legal do Tomorrowland é que existe um determinado sentimento, né? Uma coisa de união, como a gente estava falando ali, de gente, né? De amizade e tal, de estar junto, que isso é universal. Isso, em qualquer lugar do mundo, é a mesma coisa, até porque é uma grande mistura, né? A gente, aqui no Brasil, sabe bem o que é mistura, né? Então, acho que, talvez por isso também, tenha toda essa força da marca do evento aqui. Mas eu acho realmente que isso é universal. Obviamente, aqui a gente tem a zoeira. Muito mais forte. Mas, enfim, cada região tem a sua peculiaridade, né? Só que tem uma coisa muito maior que une todo mundo. Então você acha que esse público é um público que vai amadurecer daqui a 5 anos, então vocês vão ter que acompanhar ele, mudar de estratégias? Eu não digo nem mudar de estratégia. Se a gente tiver um público fiel que continuar seguindo o festival, isso é ótimo. Porque a gente viu que a atratividade do Tomorrowland ele começa na faixa dos 10 a 13 anos. A gente já vê uma molecada que fala, meu Deus, quando eu fizer 18 é para lá que eu vou, entendeu? A gente até falou isso no ano passado aqui, né? Que assim, o que me surpreendeu na primeira etapa da pesquisa foi que era como se fosse a nova Disney, né? Tipo, quando você é garoto, você fala assim, vou pra Disney, vou pra Disney. Quando chega uma hora que você assim, Disney é coisa de criança, né? Vou pro Tomorrowland. Então é isso, então existe espaço. Uma coisa super engraçada também, o meu primo se formou no ensino médio, 17, 18 anos, né? E a minha família é de Juiz de Fora, e Juiz de Fora todos os colégios fazem grandes formaturas e tal. E aí a formatura lá rolando e tal, gente pra caramba, e aí de repente no meio da festa começa a tocar uma música eletrônica, e aí o painel começa a piscar, assim, aquecimento Tomorrowland. E a galera... A minha irmã, minha mãe, assim, cara, tipo, que é isso, gente? Mais perguntas? Vão ser 7 palcos, tá? O main stage mais 6. Cada um desses 6 palcos vai ter um host por dia, né? Então, são 18 hosts ao todo. E aí, os mais variados estilos. E o que a gente procura fazer também é não manter um palco todos os dias com o mesmo estilo de música.
Por quê? Para as pessoas que estão ali, elas gostam de determinado estilo, então, num dia elas vão estar mais num pedaço do festival, no outro dia elas vão estar mais em outro, circular, entendeu? E viver a experiência completa. Sim. Sem dúvida. Eu fiquei espantado com isso. Eu fui no evento desse ano e do ano passado e fui a trabalho. Quando cheguei lá, eu me lembro que eu olhei para o Maurício e falei assim, caraca, vai tocar isso tudo! Sabe? E aí eu fiquei de cara, realmente é muito bacana. E, inclusive, a proposta de pistas são diferentes, né? De espaços bem menor, outros maiores, uns fechados, tudo muito bem cenografado, né? Enfim, esperem que vai ser bem bacana. Última pergunta, gente. Não temos ingresso. Obrigado, gente. Até a próxima.